Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos selos, um canal não apenas para quem gosta de selos, mas de história, artes, viagens, geografia e muita cultura. Embarque comigo nesta aventura. Uma jornada filatélica pela história do Senado. Um selo que não é apenas um pequeno pedaço de papel, mas uma porta para a história do nosso país. Essa é a proposta da nova emissão comemorativa aos 200 anos do Senado Federal. Esta emissão é composta de um bloco com 3 selos que representam os palácios que abrigaram e abrigam o Senado brasileiro desde sua criação, ainda no Império, até a época atual. Cada selo dessa série nos convida a uma viagem no tempo, através de 3 construções que marcaram a história do Senado. Palácio Conde dos Arcos, a primeira sede do Senado, um marco da arquitetura colonial brasileira. O Palácio do Conde dos Arcos é um edifício situado na cidade do Rio de Janeiro nas imediações do Campo de Santana, construído em 1819 para ser a residência de Marcos de Noronha e Brito, o Conde dos Arcos, último vice-rei do Brasil. Prédio onde foi instalado o Senado brasileiro e atualmente abriga a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Palácio Monroe, outro edifício histórico que abrigou os trabalhos da casa. O Palácio Monroe foi uma edificação eclética localizada na Cinelândia, no centro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, no estado homônimo. Abrigou o Senado Federal entre 1925 e 1960, embora fosse considerado pequeno para a função. Entre 1914 e 1922, o Palácio Monroe também abrigou a Câmara dos Deputados como sede temporária, enquanto o Palácio Tiradentes foi construído. Com 1.700 metros quadrados de área construída, tinha elementos de sua composição arquitetônica que se inscrevem na linguagem geral do ecletismo, num estilo híbrido, caracterizado por uma combinação liberal de diversas origens que marcou uma época de transição na arquitetura brasileira. Palácio do Congresso Nacional, a sede atual, um ícone da arquitetura moderna e símbolo da democracia brasileira. O Palácio do Congresso Nacional é o edifício construído para abrigar o Congresso Nacional do Brasil, inaugurado em 1960. Foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com projeto estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso. É um dos 3 edifícios monumentais que definem a Praça dos Três Poderes, sendo os demais o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, também de autoria de Niemeyer e Cardoso. É considerado como o maior símbolo da capital do Brasil, além de referido frequentemente como o ícone do próprio país, no exterior. Sobre um bloco plataforma horizontal encontram-se dispostos uma semi-esfera à esquerda, assento do Senado, um hemisfério à direita, assento da Câmara dos Deputados, e, entre ambas, 2 torres gêmeas de escritórios, o chamado Anexo 1, que se elevam a 100 metros de altura. O Congresso ocupa também outros edifícios vizinhos, alguns deles interconectados por um túnel. O edifício é implantado em continuidade ao eixo monumental, a principal avenida da capital brasileira, conforme concebido por Lúcio Costa. À sua frente encontra-se um grande gramado, usado pela população como palco de passeatas, protestos e outras manifestações públicas. Na parte posterior do edifício encontra-se a Praça dos Três Poderes. Para tornar a coleção ainda mais especial, a emissão dos 200 anos do Senado faz parte de um conjunto com o bloco comemorativo aos 200 anos da primeira Constituição brasileira. Ambos os produtos possuem o mesmo formato, número de selos, valor facial e o característico serrilhado na parte inferior, criando uma perfeita harmonia visual. Essa emissão filatélica é muito mais do que um simples conjunto de selos. É uma homenagem à história do Senado Federal, um tributo à nossa democracia e um convite para que todos nós reflitamos sobre o papel dessa importante instituição na construção do nosso país. Vamos conhecer um pouco desta história? 200 anos do Senado brasileiro, uma jornada pela democracia. Em 2024, celebramos um marco fundamental para a história política do Brasil, os 200 anos do Senado Federal. Criado pela Constituição de 1824, o Senado tem sido um pilar fundamental da nossa democracia, representando os interesses dos estados e participando ativamente da construção do nosso país. A criação do Senado, há 2 séculos, representava um avanço significativo para a jovem nação brasileira. A Casa Alta, como é conhecida, foi concebida como uma instância de ponderação e equilíbrio,
com o objetivo de representar os interesses dos estados e atuar como um contraponto à Câmara dos Deputados. Ao longo de sua história, o Senado passou por diversas transformações, acompanhando as mudanças políticas e sociais do Brasil. Sob o Império, foi um dos pilares do regime monárquico, enquanto na República, assumiu um papel central na consolidação da democracia e na defesa dos direitos dos cidadãos. Hoje, o Senado Federal continua sendo um dos pilares da nossa democracia, exercendo um papel fundamental na elaboração e aprovação de leis, no controle do poder executivo e na representação dos interesses dos estados. A Casa Alta tem se destacado por sua atuação em diversas áreas, como legislação. O Senado é responsável por aprovar projetos de lei de grande relevância. Orçamento. Acompanha e aprova o orçamento anual da União, garantindo a destinação dos recursos públicos para as diversas áreas de atuação do governo. Fiscalização. Exerce o controle sobre os atos do Poder Executivo, através de investigações e audiências públicas. Diplomacia. Representa o Brasil em fóruns internacionais e negocia acordos bilaterais e multilaterais. Apesar de sua importância, o Senado enfrenta desafios como a desconfiança da população em relação à política e a necessidade de se adaptar às novas demandas da sociedade. Para enfrentar esses desafios, o Senado tem buscado se modernizar e se aproximar da sociedade, através de iniciativas como a transmissão ao vivo das sessões plenárias, a criação de canais de comunicação com a população e a participação em debates sobre temas relevantes para o país. Os 200 anos do Senado Federal são uma oportunidade para refletir sobre a trajetória da nossa democracia e o papel fundamental que o Senado desempenha na construção de um Brasil mais justo e desenvolvido. Ao longo de sua história, a Casa Alta tem demonstrado sua capacidade de adaptação e sua importância para a consolidação do Estado democrático de direito no Brasil. Celebramos, portanto, os 200 anos do Senado Federal com a certeza de que essa instituição continuará sendo um pilar fundamental para o futuro do nosso país. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até aqui. Espero que tenham gostado de mais este passeio pelo mundo maravilhoso dos selos. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o canal. Ao tocar no sininho você será avisado da nova postagem. Até a próxima e boa semana para todos.